Olá, amantes da verdade. A ilustração apresentada por Jesus Cristo no capítulo 10 de João descreve diversos aspectos que possuem um simbolismo importante no verdadeiro cristianismo e um impacto escatológico notável no entendimento de Mateus, capítulo 25, e em relação à grande multidão de Apocalipse, capítulo 7. Você irá gostar de ver como tudo se harmoniza com a mensagem completa da Bíblia, incluindo a compreensão das testemunhas de Jeová a respeito da Santa Ceia. Em João capítulo 10, Jesus fala de um pastor e de um porteiro. Jesus fala também de 3 apriscos ou currais distintos. Jesus cita as ovelhas deste aprisco e fala de outras ovelhas que ele iria agregar ao rebanho. Essas outras ovelhas são o objeto de análise do nosso vídeo de hoje. Qual a identidade das outras ovelhas citadas por Jesus em João capítulo 10? Deixem o like para esse vídeo e vejam se a sua inscrição no canal está ativa. Logo após a vinheta, vamos explanar esse tema. Fique conosco. Para uma melhor compreensão desse vídeo, recomendamos que assista o vídeo da playlist da Santa Ceia que fizemos, onde explicamos detalhes sobre os pactos bíblicos e o pão e o vinho da ceia do Senhor. O link desses vídeos está na descrição desse vídeo. Muito bem, ao lermos João capítulo 10, nós vamos notar que Jesus citou 3 apriscos diferentes, nos quais as ovelhas são alocadas. A Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, traduz aprisco por curral. Você já se perguntou o que é um aprisco ou curral de ovelhas? É um cercado simples para os animais, com uma porta por onde o rebanho entra e sai. O comentário de John MacArthur, autor de mais de 150 livros, sendo o mais notável de todos a John MacArthur Study Bible, sobre João capítulo 10, nos mostra importantes detalhes desse contexto histórico. Ele nos mostra que em países orientais, os muros geralmente eram construídos com pedras empilhadas, alto o suficiente para dificultar a entrada de um ladrão e o roubo de uma ovelha. A porta é uma pequena abertura que pode ser facilmente bloqueada pelo pastor. Ao entardecer, o pastor reunia suas ovelhas no curral e as contava para garantir que estavam todas lá. Uma vez no aprisco, as ovelhas estavam sob os cuidados do porteiro, que iria vigiá-las durante a noite. Ele daria apenas aos pastores acesso ao aprisco. Basicamente, havia só um caminho para entrar e sair do curral, e o porteiro estava nesse caminho. Com esse panorama, vamos ler os primeiros versículos desse capítulo, em referência ao primeiro aprisco. Primeiro aprisco, João capítulo 10, versículos de 1 a 5. Digo-vos em toda a verdade, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas galga por outro lugar, esse é um ladrão e saqueador. Mas quem entra pela porta é pastor de ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, e ele chama por nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Tendo retirado todas as suas, vai na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. De modo algum seguirão a um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. A princípio, podemos destacar alguns elementos-chave aqui. Note que essa metáfora se trata de um aprisco de ovelhas. Só quem é autorizado a entrar é o pastor do aprisco. O porteiro autoriza a entrada do pastor. O pastor, então, entra nesse aprisco e reúne e remove as ovelhas desse cercado. O erudito citado continua sua análise dizendo: cada um desses elementos comuns da vida cotidiana tinha um significado simbólico na metáfora do Senhor. Então vamos avaliar o significado simbólico dos elementos dessa ilustração a partir de agora. O que sabemos de forma indiscutível? Jesus explica no contexto que ele é o pastor, e em relação ao segundo aprisco, ele é a porta. Os demais elementos são discutidos pela academia. Nesse quesito, John MacArthur acrescenta: embora alguns argumentem que o aprisco representa a igreja ou o céu, o contexto indica que ele representa Israel. Além disso, é difícil ver como ladrões poderiam invadir qualquer igreja ou o céu e roubar ovelhas.
Essas palavras são interessantes porque refutam algumas ideias compartilhadas por diversos estudiosos. Não representa o céu e não representa a igreja. O erudito citado sugere representar Israel. Concordamos em partes com essa visão, mas ainda carece de especificidade e base bíblica. Vamos suprir essas duas deficiências em nossa análise. Podemos avaliar ainda outra possibilidade de interpretação para o elemento aprisco, provinda agora do erudito Russell Norman Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, volume 2, página 439. Vamos deixar a análise interpretativa completa desses eruditos em uma apostila que preparamos sobre esse tema. Recomendamos que, após o vídeo, você acesse a descrição do vídeo e clique no link para abrir e baixar o arquivo em PDF. Lá você vai encontrar um estudo completo sobre a identidade das outras ovelhas. Aliás, esse vídeo foi baseado nesse arquivo. Pois bem, Champlin sugere que o aprisco signifique a salvação. Ora, a perícope nos mostra que Jesus entra no aprisco, reúne e retira as ovelhas para alocá-las em um novo aprisco. Acaso Jesus entraria no cercado da salvação para retirar suas ovelhas de lá e as alocaria em outro espaço salvífico? Isso também indica uma interpretação incoerente e sem base bíblica robusta. Veja a nota de estudo sobre João 10,16, da tradução do Novo Mundo. Trazer ou conduzir. O verbo grego usado aqui, ago, pode significar trazer ou conduzir, dependendo do contexto. Um manuscrito grego datado de cerca de 200 depois de Cristo usa aqui uma palavra grega relacionada que às vezes é traduzida como reunir. Jesus é o bom pastor e por isso reúne, guia, protege e alimenta as ovelhas que são desse aprisco. Isto posto, temos informações suficientes para estruturar um significado lógico ao elemento simbólico aprisco, relacionando-o com o aspecto físico da metáfora. 1. Deve servir de proteção. 2. Ser um espaço onde Jesus definitivamente entra com a permissão de um porteiro. 3. Ser uma proteção onde Jesus está inserido, reúne e remove suas ovelhas para conduzi-las a outro aprisco, no qual ele é a porta. Vejamos Mateus 15, 24. Em resposta, Jesus disse: Não fui enviado a ninguém senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Note agora o livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas quando chegou o pleno limite do tempo, Deus enviou o seu Filho, que veio a proceder de uma mulher e que veio a estar debaixo de lei, para livrar por meio de uma compra os debaixo de lei, para que nós, da nossa parte, recebêssemos a adoção como filhos. Com base bíblica, e sendo mais específico do que dizer que esse aprisco é Israel, como sugere MacArthur, esse primeiro aprisco envolve os que estavam sob a lei mosaica. Note que Deus envia o seu Filho que entra nessa proteção da lei mosaica. Em que consistia a lei mosaica? Sim, consistia no pacto da lei. Jesus entra na jurisdição do pacto da lei. Então note, esse primeiro aprisco representa o pacto da lei. O que o pastor faz agora? Chama suas ovelhas para fora desse aprisco para que recebam a salvação. Esse primeiro aprisco, portanto, representa o pacto da lei, no qual os judeus estavam inseridos. Então Jesus reuniria algumas ovelhas, isto é, alguns judeus, para removê-los desse aprisco. Para o pastor Jesus, o porteiro abre a entrada do aprisco. Quem seria esse porteiro simbólico? É João Batizador. A Bíblia indica que João Batista foi o preparador do caminho para Jesus. Ele abriu a porta, ou acesso, desse aprisco a Jesus, conduzindo seus próprios discípulos a ele. Veja João 1, 35 a 37. Novamente no dia seguinte, João estava parado com 2 dos seus discípulos, e ao olhar para Jesus andando ali, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar e seguiram a Jesus. No trabalho acadêmico que preparamos, há evidências completas sobre o elemento porteiro. Caso queira se aprofundar nesse tópico, poderá conferir. Em resumo, o que entendemos sobre esse primeiro aprisco? 1. O primeiro aprisco envolve os judeus pactuados com Jeová sob o pacto da lei. 2. João Batista é o porteiro do aprisco.
3. Jesus é o pastor e ele entra nesse aprisco. 4. As ovelhas são os judeus que aceitaram a Jesus. 5. Jesus reúne suas ovelhas para realocá-las em um novo aprisco. Qual aprisco é esse? Vamos analisar a continuação dessa ilustração. Segundo aprisco. Vejamos João capítulo 10, versículos de 7 a 11. Portanto, Jesus disse de novo: Digo-vos em toda a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram em meu lugar são ladrões e saqueadores, mas as ovelhas não os têm escutado. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem a não ser para furtar, e matar, e destruir. Eu vim para que tivessem vida e a tivessem em abundância. Eu sou o pastor excelente. O pastor excelente entrega a sua alma em benefício das ovelhas. Primeiramente, vamos delimitar algumas diferenças entre o quadro ilustrativo anterior e esse segundo aprisco. No primeiro, Jesus figura qual pastor de ovelhas. Neste, ele se identifica como a porta das ovelhas. Portanto, ele se torna o acesso para um novo aprisco, isto é, uma nova proteção ou jurisdição divina. Em relação ao aprisco do pacto da lei, Jesus conduz para fora as suas ovelhas. Nessa nova jurisdição, as pessoas têm de entrar por ele. Definitivamente, Jesus estava falando de um novo aprisco. Que aprisco é esse? Ora, se o primeiro aprisco simboliza o arranjo do pacto de lei que Jesus entra, reúne suas ovelhas e as remove de lá, segue-se logicamente que o segundo aprisco é o arranjo subsequente. Qual é o arranjo divino subsequente? É o novo pacto. Esse segundo aprisco representa o novo pacto. As ovelhas de Jesus são levadas a esse aprisco agora. Em resumo, o que entendemos sobre o segundo aprisco? Jesus é a porta do segundo aprisco. 2. O segundo aprisco representa simbolicamente o novo pacto. Assim como Moisés foi a porta do pacto da lei, ou seja, o mediador, Jesus é a porta do novo pacto. Vamos ver agora o terceiro aprisco que Jesus menciona. Terceiro aprisco. Esse é o ponto alto de nosso vídeo. João capítulo 10, versículo 16. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz e se tornarão um só rebanho, um só pastor. Note que Jesus cita aqui as outras ovelhas que não pertencem ao segundo aprisco. Jesus menciona sua vontade de fazer com que as ovelhas do segundo aprisco formem um só rebanho com as outras ovelhas. Atenção, pois agora faremos uma série de considerações vitais. Pois bem, primeiro, seria possível um pastor ter um rebanho e mais de um aprisco? Vejamos Salmos 78, 70. E assim escolheu a Davi, seu servo, e tomou-o dos redis do rebanho. Ou, como diz a Bíblia Almeida, apriscos das ovelhas. Ou seja, vemos nesse exemplo bíblico que é comum existir mais de um redil formando um rebanho. O fato de Jesus dizer que as outras ovelhas não são do aprisco do qual Jesus é, a porta, mostra que elas não estão no novo pacto. Segundo, Jesus não disse que elas viveriam em um só aprisco. No entanto, elas se beneficiam dos cuidados do um só pastor, se tornando um só rebanho. Terceiro, outro aspecto-chave da ilustração de Jesus é que se indica que continuaria a haver ovelhas dentro do aprisco, bem como ovelhas fora dele, no seu rebanho aumentado. Comentar Jesus que as ovelhas entrariam e sairiam do aprisco e achariam pastagem, como diz o versículo 9, indica que esse segundo aprisco seria um arranjo permanente. Quarto, Jesus não disse que era necessário pertencer a esse aprisco para ser salvo. Se assim fosse, as outras ovelhas, não sendo deste aprisco, estariam perdidas. O que ele disse é que as outras ovelhas poderiam ser reunidas a esse rebanho. Quinto, se o aprisco evidencia uma diferenciação contínua entre duas classes de cristãos, logo não pode representar a distinção entre judeus e gentios, porque esta diferenciação foi abolida no pequeno rebanho. Quem compõe esse pequeno rebanho, afinal? Jesus indicou que as ovelhas que ele estava reunindo no primeiro século
incluindo os apóstolos e seus discípulos, faziam parte de um pequeno rebanho, e esse grupo de ovelhas faria parte de um reino. Veja Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temas, pequeno rebanho, porque aprouve a vosso Pai dar-vos o reino. A Bíblia nos explica, então, que essas são as ovelhas reunidas por Jesus, retiradas do aprisco anterior e realocadas no aprisco do novo pacto. Estes participam do reino, e entre estes estavam tanto judeus quanto gentios. Portanto, as outras ovelhas não podem representar os gentios, porque eles já estão no segundo aprisco, o aprisco que participa do reino. Que eles estão no segundo aprisco, ou seja, participam do novo pacto e têm a perspectiva de reinar. Vemos nas palavras de Paulo aos cristãos judeus e gentios do primeiro século. Vejamos Romanos capítulo 8, versículos 17 e 29. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, deveras herdeiros de Deus, mas co-herdeiros de Cristo, desde que soframos juntamente, para que também sejamos glorificados juntamente. Porque aqueles a quem deu o seu primeiro reconhecimento, a esses também predeterminou que fossem modelados segundo a imagem de seu filho, para que este fosse primogênito entre muitos irmãos. Aqui, Paulo fala aos cristãos judeus e gentios sobre a glória que herdarão no céu. Ele os chama de filhos de Deus, de fato eles são irmãos de Jesus. Note que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus mesmo chama as ovelhas do pequeno rebanho de seus irmãos. Nesse aspecto sabemos: 1. As ovelhas que Jesus reuniu estão no aprisco do novo pacto. 2. Entre essas ovelhas estão os cristãos gentios. Logo, eles não são as outras ovelhas. Aqueles gentios também reinarão no céu. 3. Essas ovelhas são chamadas por Jesus de pequeno rebanho. 4. Esse pequeno rebanho são os irmãos de Cristo. Dito isso, vejamos agora a relação escatológica que essa análise de João, capítulo 10, possui com Mateus, capítulo 25. Usamos o termo escatológico porque Mateus, capítulo 25, trata de eventos relacionados com o fim dos tempos. Durante esse fim dos tempos, aconteceria eventos importantes descritos no capítulo 24 e 25. Um desses eventos inclui justamente a separação das ovelhas de Jesus. Que ovelhas são essas? Vejamos partes de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 40. Quando o Filho do Homem chegar na sua glória, e com ele todos os anjos, então se assentara no seu trono glorioso. E diante dele serão ajuntadas todas as nações, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O rei dirá então aos à sua direita: Vinde, vós os que tendes a bênção de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome, e vós me destes algo para comer. Fiquei com sede, e vós me destes algo para beber. E o rei lhes dirá, em resposta: Deveras eu vos digo, ao ponto que o fizestes a um dos mínimos destes meus irmãos, a mim o fizestes. Que ovelhas são essas separadas pelo pastor na parte final dos dias? Note que nesse texto vemos: 1. O pastor separando as ovelhas. 2. O reino preparado para essas ovelhas foi desde a fundação do mundo. 3. E essas ovelhas estão colaborando com os irmãos de Cristo. Quem nas Escrituras são chamados de irmãos de Cristo? O pequeno rebanho, as ovelhas do segundo aprisco, o aprisco do novo pacto. Logo, essas ovelhas separadas por Cristo é um grupo separado das ovelhas do segundo aprisco. É um grupo que apoia as ovelhas do segundo aprisco. Refere-se definitivamente às outras ovelhas, dito por Jesus em João capítulo 10. Note que esse grupo de ovelhas possui uma herança preparada desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos judeus e gentios, declarou em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Deus nos tem escolhido em união com Cristo antes da fundação do mundo. O elemento tempo, portanto, não deixa dúvidas de que há dois grupos distintos de ovelhas, e essas outras ovelhas são as que apoiam os de esperança celestial. Essas outras ovelhas representam, portanto, os que possuem uma esperança distinta, a esperança de viver na terra para sempre.
Qual a relação das outras ovelhas com a grande multidão afinal? As outras ovelhas de João, capítulo 10, possuem esperança terrestre. A grande multidão de Apocalipse 7 possui esperança terrestre. Logo, não é preciso ter um intelecto avançado para entender que a relação se trata de grupos com a mesma esperança. A nuance sutil que diferencia os dois grupos é que a grande multidão são os que sobrevivem à grande tribulação. Só isso. Mas mesmo os que morreram antes da grande tribulação, quanto os que sobreviveram a ela, ambos possuem esperança terrestre. A relação entre as outras ovelhas e a grande multidão é simples e clara. A última relação notável que faremos, usando o capítulo 10 de João, é com a Santa Ceia. Lucas, capítulo 22, versículos 19, 20 e 29, mostra que os mesmos que estão no novo pacto, que tomam dos emblemas do pão e do vinho, também estão no pacto para um reino, para serem reis junto com Cristo no céu. Logo, estes fazem parte do segundo aprisco do pastor Jesus. Os que não estão nesses pactos não tomam dos emblemas da Santa Ceia. Esses são as outras ovelhas que não pertencem ao segundo aprisco, mas que possuem o mesmo pastor e são considerados estando no mesmo rebanho de Cristo. Resumo do vídeo. Ao contar a metáfora do aprisco, Jesus apresenta 3 apriscos distintos. Os elementos são bem usuais na mente de seus ouvintes e possuem aplicações simbólicas discutidas pela academia. O primeiro aprisco representa o pacto da lei. Jesus entra nesse aprisco e tira dele todos os que lhe pertencem. Isso passou a acontecer após o porteiro, João Batista, abrir o caminho para o ministério de Jesus. O segundo aprisco representa o novo pacto. Jesus é a porta de um outro aprisco. Agora as ovelhas podem entrar no aprisco do novo pacto. Esse aprisco só se tornou possível pela morte de Jesus, e nele podem entrar tanto os judeus que saíram do aprisco do pacto da lei, quanto os gentios que são conduzidos a ele. Esse aprisco engloba o pequeno rebanho, os chamados irmãos de Cristo. O terceiro aprisco envolve as outras ovelhas, isto é, todos que não pertencem ao segundo aprisco. O requisito para fazer parte deste aprisco é não fazer parte do aprisco anterior. Isso inclui todas as demais ovelhas de Jesus. Como o segundo aprisco já possui gentios, a diferença entre esse aprisco e o outro não está concentrada na nacionalidade dos indivíduos, mas sim em serem ovelhas que serão ajuntadas ao rebanho de Cristo durante o final dos tempos, como diz Mateus, capítulo 25. Essas ovelhas apoiam o pequeno rebanho, os chamados irmãos de Cristo. É importante notar que, embora as outras ovelhas sejam reunidas ao rebanho, elas não entram no aprisco do novo pacto. Portanto, a identidade das outras ovelhas de João, capítulo 10 e versículo 16, é clara. São todos os que, como a grande multidão, possuem a esperança de viver para sempre na terra. Considere assistir esse vídeo mais de uma vez para melhor compreensão e considere baixar o arquivo com um estudo mais aprofundado sobre esse tema. Está na descrição do vídeo. Deixe seu like e verifique sua inscrição no canal. Tem muita coisa boa ainda por vir. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.